Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Paula Emendorfer. Eu dou aula de filosofia no EAD UAB da UFPEL, pessoal. Já dei aula de teoria do conhecimento 1, de lógica, de introdução ao ensino à distância e teoria do conhecimento 2. Nesse semestre, eu vou ser professora de vocês de seminário de estética, uma disciplina optativa. Espero que nesses encontros que nós tenhamos, nos próximos 3 meses mais ou menos, vocês aprendam a apreciar o porquê a estética, ou também chamada filosofia da arte, é tão deveria pelo menos ser tão valorizada. Bom, pessoal, no senso comum, as pessoas costumam dizer assim: estética, questão da beleza, se refere a só uma ideia de ser bonito ou feio, não é mesmo? Isso é de cada um, é muito subjetivo, tem pessoas ou pessoas, né, que a gente acha bonita, outras pessoas acham feia, enfim. Só que assim, a gente tem que entender que ao longo da história, ao longo de tantas circunstâncias, e eu posso falar em, digamos assim, marcos históricos, vamos dividir a história, não só como a gente divide lá na história, mas aqui na filosofia também, em idade antiga, idade média, idade moderna e a idade contemporânea e a idade pós-moderna que a gente vive hoje, que foi colocado, certo? Mas se a gente for olhar, se a gente for pesquisar, a gente vai perceber que a estética, ela mudou e o olhar dela, a teoria da estética, como os pensadores começaram a avaliar, analisar desde lá da antiguidade. Então, a nossa primeira aula se refere à introdução à disciplina que eu coloquei lá no aula para vocês, certo? Então, ali eu coloquei um pouquinho assim sobre o mito, uma questão mais mitológica, sobre o ponto de vista da Grécia Antiga. Por quê? Porque aqui na academia a gente estuda basicamente os gregos, porque se diz que a filosofia nasceu aqui, no Ocidente e na Grécia Antiga. Porém, a gente sabe que há filosofia no Oriente, que os filósofos antigos, os pré-socráticos, eles viajavam também pelo Oriente, eles bebiam da água e da sabedoria dos filósofos ocidentais. Mas o que a gente estuda, o marco, né, ou o ponto de origem é aqui no Ocidente, certo? Então, eu posso falar para vocês que, sobre um ponto de vista mais histórico, os guerreiros atenienses, guerreiros espartanos, eles davam muito valor para o belo. Mas assim, lá na Grécia Antiga, gente, o belo também tinha a ver com o bom ou o correto, com aquilo com a pessoa que tinha que ser correta, que tinha que ser ética, tinha que ter seus princípios. Nesse sentido, o belo tinha relação com o social e o político também, com o coletivo. Os guerreiros pensavam que eles eram abençoados pelos deuses porque eles tinham que ser bonitos eles eram bonitos, inteligentes, e eles tinham um dever de trabalhar, digamos assim, guerrear pela sua cidade-estados, pela polis, beleza? Mas aí, o belo, que era chamado de, na verdade, estética, o significado, a etimologia da palavra é aestética, certo? E aí, a filosofia da percepção de como nós sentimos as coisas. Ok, essa é uma parte. Mas lá na Grécia Antiga, o guerreiro que era bom, ele tinha que ser belo e bom, como eu disse para vocês, no sentido de ser correto. E aí tinha um termo que eles usavam que era
kalokagatia, tá? Que era aquele que tinha a sua correção do caráter. Era mais ou menos aquilo que, por exemplo, o Aristóteles colocava no seu Ética Nicômaco ao falar da ética das virtudes, certo? Por quê? Porque o ser humano, vamos colocar por uma perspectiva aristotélica, o Aristóteles achava que o ser humano, ele tinha que ser bom, tá? Ele tinha que ter ética, ele tinha que ter virtudes, e aquilo tinha que ser de uma forma que viria com hábito, porque quanto mais as pessoas agiam de forma correta, melhor elas eram, não é mesmo? E aí a excelência vinha com esse hábito. O que era a excelência? Na medida que tu age correto hoje e vai agindo todos os dias e ao longo da tua vida, essa correção te traz uma excelência de pessoa, de caráter, certo? Então, esse pensamento, ele não foi uma coisa criada pelo Aristóteles, ele rondava ali em Atenas, certo? Ele rondava ali na Grécia Antiga, em Esparta, Atenas e todas as outras cidades-estados. Os guerreiros, principalmente, o que eles tinham como ideia também nesse sentido? Nossa, os deuses, eles vão nos abençoar se a gente for belo, se a gente for bom, se a gente for inteligente. Logo, eles juntavam uma coisa na outra. Então tinha as Olimpíadas da Grécia, que era uma coisa completamente diferente daqui também, o que acontece aqui, que eu quero dizer, embora tenha começado lá, onde eles iam para academia, gente, eles chegavam a malhar 8 horas por dia, até rasgar os seus abdômenes mesmo. Eles passavam óleos nos seus corpos, eles cultuavam assim o belo de uma forma bem sublime, vamos dizer assim, bem santificada, mas tudo a ver com as divindades, como eu já falei. Eles enfeitavam seus cabelos, eles tinham cabelos compridos. Aliás, tem uma lenda que diz que os guerreiros atenienses admiravam muito os guerreiros espartanos, que eles costumavam se enfeitar mais. É isso mesmo. Mesmo que tivesse uma rivalidade por território e por outras coisas, havia uma admiração entre guerreiros de uma cidade e guerreiros de outra cidade. Mas aí vocês vão me perguntar assim: professora, mas como é que ficavam as mulheres nesse sentido? Bom, há muitos mitos sobre as mulheres. Tem um deles que fala que enquanto os guerreiros homens tinham que fazer tudo isso para lutar pelas suas pátrias, para que sejam reconhecidos, tá? E que eram abençoados por deuses, por divindades, as mulheres ruivas e as mais cheinhas, as mais gordinhas, eram aquelas que tinham a maior probabilidade de terem bons casamentos. Aí vocês vão me dizer assim, tá, mas elas tinham obrigação, tinham como regra serem bonitas ou não? Gente, isso eu não sei dizer, porque a noção de beleza para eles era uma noção diferente, e o que era mais valorizado mesmo, como eu falei antes, era a ideia do social com político. Só que nós temos outra teoria ainda do Hesíodo, sabem o Hesíodo? Hesíodo era um poeta, também chamado de Aedo, assim como Homero. Hesíodo escreveu o Trabalho e os Dias e escreveu tantas outras obras. Só que assim, o que acontece? Bom, o Trabalho e os Dias eu tenho certeza que ele escreveu. Outras obras, não sei se ele escreveu ou os discípulos dele escreveram, certo? Porque assim como Homero, ele passava de cidade em cidade e começava a falar sobre os feitos heróicos, falava sobre personagens, falava suas histórias e coisa e tal.
O Hesíodo tinha uma tendência mais religiosa, por isso que os seus trabalhos eram vistos mais como uma espécie de Bíblia ou qualquer outro livro sagrado por pessoas religiosas, certo? Aí o Hesíodo tinha um pensamento diferente quanto ao homem e à mulher no que se refere à estética. Ele pensava o seguinte, que uma mulher bonita era perversa. E aí tinha uma ideia que era, na verdade, era uma ideia circular que ele tinha, que era assim: a mulher era perversa porque era bela e era bela porque era perversa. Então, uma mulher perversa e bela, e vice-versa, era alguém que poderia dar muito trabalho para o seu futuro marido e para a sociedade no geral. Porque, segundo Hesíodo, a beleza nas mulheres não era bem vista porque elas usavam de outras formas. Como assim de outras formas? Para vilania. Elas eram consideradas uma espécie de bruxa, como não... Assim, gente, eu tô falando espécie de bruxa porque não é colocado o termo no texto. Da onde que eu tirei esse texto? Vocês vão ver ali na bibliografia que eu coloquei, que é de uma historiadora clássica, né? Que ela escreveu sobre tudo isso aí, como era visto os homens na Grécia Antiga, os guerreiros, e por outro lado tinha essa questão do mito do Hesíodo, certo? O Hesíodo ainda, ele falava que existia muitos concursos de beleza, que todos tinham a ver, por exemplo, com as deusas. Então, por exemplo, Afrodite. A deusa Afrodite do amor, ela precisa de alguém que seja representante na terra de toda a sua beleza, soberania. Aí tinha um templo lá que era feito a tal da competição, que era uma espécie de Olimpíada também, certo? Só que aí nisso, gente, vamos dizer, nessa época, nesse caso especial, nesse mito em especial, parece que duas irmãs, filhas de um fazendeiro, que ficaram concorrendo uma entre si para esse cargo, suposto cargo. O problema é que como eles colocavam a questão da beleza, era uma coisa no mínimo bizarra, porque diziam que a beleza tinha que ser totalmente externa, sabe? Aí, nesse caso, não entrava mais aquela questão das mulheres serem ruivinhas, cheinhas, né, no caso gordinhas, para serem desejáveis. Não, as mulheres realmente tinham que ser muito bonitas esteticamente. Aí vocês vão me perguntar assim, o que é muito bonito esteticamente, professora? Se hoje em dia a gente tem uma ideia de que algumas pessoas, que parece ser subjetivo, que aí a gente volta lá pro senso comum. Bom, seria pessoas, mulheres, com um padrão perfeito. Uma pele bonita, olhos bonitos, um corpo escultural. Aí a gente fala, uma pele macia, um cabelo bonito, de preferência comprido, enfim, daqui a pouco um olho um pouco mais claro. Seria a beleza padrão que a gente traz lá desde lá, entendeu? Que ainda existe hoje. Mas então, o que a gente pode traçar um paralelo? Isso significa, gente, que a beleza, nesse sentido, quando se refere às mulheres, pelo menos, a visão dela não mudou muito. Só que o que as pessoas não sabem ou não se lembram, enfim, é que não existe perfeição, né? Não existe. Se a gente for avaliar, depois eu vou, na minha aula sobre a questão da estética com a lógica, que eu vou avaliar também com Aristóteles, eu vou falar melhor isso.
Mas eu só vou dizer uma coisa para vocês por enquanto. Há uma simetria no nosso corpo, por exemplo. O nosso lado direito não é igual ao nosso lado esquerdo, vocês podem ver. Isso é de todo mundo. As imperfeições faz parte do ser humano, faz parte do jogo, entende? Agora, voltando a essas competições. Bom, aí eu li também que para ser uma representante da Afrodite, essa mulher tinha que ter um corpo, principalmente um corpo escultural, com um bumbum mais ou menos avantajado. Isso mesmo, com um bumbum mais ou menos avantajado, que era considerada mais bonita ainda. Assim, que seria o ápice da beleza, colocando isso sobre a perspectiva da estética, no sentido dos deuses, mais especificamente de uma deusa que é a Afrodite. O que eu achei um absurdo total, né? Porque aí coloca a mulher como um objeto, que não é diferente do que acontece até os dias de hoje. Aí eu gostaria de finalizar com vocês, porque eu gosto de traçar paralelos, contextualizar, sabe, gente? Eu não gosto, assim, de trazer a filosofia nua e crua, com conceitos abstratos lá da antiguidade, mesmo que eu esteja falando de história, que eu esteja fazendo relações entre o que aconteceu e o que pode acontecer agora, eu gosto de trazer exemplos para vocês. Vocês já assistiram o filme A Substância, que estava concorrendo ao Oscar de 2024, da Demi Moore? Bom, gente, eu não vou dar spoilers do filme, mas o filme é mais ou menos assim. A Demi Moore, a personagem dela é uma atriz, uma artista no filme, a Elizabeth. E a Elizabeth, ela chega numa determinada idade, que assim, determinada idade que é um pouco mais do que a minha, 50 e poucos anos. A mulher continua linda, maravilhosa, fazendo o trabalho dela perfeitamente, mas produtores da TV onde ela trabalha, um em especial, né, decidiu que ela não estava de acordo com o papel, porque ela tinha que ser trocada por uma mais jovem. E ela, sem querer, ouviu isso, ficou sabendo disso, ficou totalmente transtornada e foi capaz de fazer as maiores loucuras para ter ou ser, tá, uma pessoa melhor. O que significava isso? Ser uma pessoa melhor era ter um corpo perfeito, o corpo daqui a pouco que ela tinha, o rosto que ela tinha, e ser uma pessoa, novamente, né, ser uma pessoa perfeita ao cargo, que também se referia ao fato dela ser mais jovem, certo? Eu não preciso dizer para vocês que, claro, que isso deu errado, muito errado, mas muito errado mesmo. O filme é uma espécie de sátira da Hollywood, que mostra que atrizes, atores, artistas, de modo geral, para terem sucesso, claro, não é em todas as produções, né? Mas em muitas delas, eles têm que ser jovens e bonitos. Não precisa necessariamente ter talento. A Demi Moore, gente, é um caso à parte. Eu li sobre ela, eu li sobre a vida dela. Eu vi que esse filme, A Substância, caiu como uma luva para ela, porque foi uma espécie assim de catarse, para ela dizer assim, não, agora isso tudo tem a ver com a minha vida. Porque por mais que ela esteja quase 40 anos assim em Hollywood e na indústria do cinema, ela já passou por altos e baixos e muitos baixos. Para vocês terem uma ideia, aos 40 anos, quando ela fez As Panteras, ela já foi considerada velha para usar biquíni. Gente, a mulher de biquíni era um estouro. E, brincadeiras à parte, ela até hoje, no auge dos seus 62 anos, a mulher é linda, e eu posso dizer que por dentro e por fora. Por quê? Por que eu
passei a admirá-la ainda mais. Eu não sei se vocês sabem, mas ela foi casada com Bruce Willis, desculpa a palavra. Desculpa ter me enganado. E eles tiveram 3 filhas, se eu não me engano. E hoje ele tá com uma demência. A Demi vai quase todos os dias lá à casa dele. Ela ajuda a cuidá-lo, pega notícias dele. E, aliás, graças a essas notícias, a interação que ela ainda tem com ele, que o público em geral costuma ter notícias a respeito do Bruce. Então, gente, ela é uma pessoa sensacional por dentro e por fora. E aí vem meia dúzia de gato pingado, sabe? Pessoas que acham que pensam que sabem, que sabem das coisas e que o mais bonito é melhor. Vem com essa questão de etaridade, de etarismo, né? Vem com essa questão de que a mulher ela tem que ser sempre jovem, bonita, ter um padrão e coisa e tal, tem que estar assim, tem que estar assado. E faz com que as mulheres, para atingir esse objetivo inatingível, muitas vezes pode custar as suas próprias vidas, porque quantas mulheres já não tiveram problemas numa sala de cirurgia, por exemplo, porque foram fazer uma cirurgia para aumentar peito, para fazer alguma coisa em seus corpos, ou vão fazer alguma coisa em seus rostos, né? Seus rostos, naquela questão da harmonização, por exemplo, e dá tudo errado. Não só mulheres, mas homens também. Os homens também estão nessa vibe. Então eu acho muito triste. E eu acho que a gente tinha que repensar tudo isso, certo? Mas voltando lá na Grécia Antiga, o recado que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: a estética na Grécia Antiga, a noção de belo, ela tem tudo a ver com a ideia, né, de correção de caráter, com social, político, e vem para o estético por conta das Olimpíadas. Então o belo ele não podia ser belo só por uma questão de estética, mas ele tinha que ser uma pessoa boa para a sua sociedade e agir bem. Isso para os homens, porque pelo visto as mulheres eram vistas, pelo menos por alguns, como o Exildo, como perversas ou como pessoas malignas. Tá bom, gente? Por hoje é isso, então. Essa foi a nossa primeira aula. Deixei um texto lá, bem mais curto sobre isso, no e-aula. Confiram. E até a segunda aula. Paizinho. Tchau.